Um dos discos mais conhecidos que foi feito no Norcal é o Aqua, do Angra. Você lembra de como foi a gravação desse disco, os detalhes da gravação, e pode contar alguns detalhes de como foi esse período? Sim. Então, como foi esse período? Bem colocado, porque foi um período meio tenso para o Angra, né? Bastante. E eu já vivia naquela aura da galera do Angra há muitos anos já, né? Desde a minha convivência com o Edu, de muitos anos atrás e tal, até com o Felipe, com o pessoal todo ali, que estava tudo envolvido. Essa galera, como eu te disse, já sempre estava ali no estúdio, né? Aí o Rafa já tinha gravado 2 discos do Kiko Loureiro, solo ali, então estava todo mundo em casa ali no local. Mas o Angra em si estava numa época bem complicada, assim, entre eles mesmo, nada a ver com a gente, enfim. E aí eu não sei mais detalhes também sobre eles naquela época, aí são coisas que eles conviveram ali, né? Mas era outra formação, o Ricardo tinha voltado para a banda, né, o Confessori, para gravar esse disco e tal. Então, fez com que a banda também tivesse que repensar algumas coisas de arranjo. E aí eu e o Brandon, a gente ia meio que segurando ali na balança a galera, né? Opa, não, então vamos vir um pouquinho mais para cá, né? Por conta disso, acho que foi uma produção muito mais que a gente teve uma pressão psicológica do que profissional mesmo, assim, de áudio, né? A nossa parte ali de áudio, pô, trabalhar com esses caras é muito mais, não diria mais fácil, mas é mais até simples, assim, né? Falando de áudio, porque todo mundo toca super bem, todo mundo sabe o que quer ali, e não tem enrolação. Era mais a gente fazer uma boa captação, né? Corrigir, assim, digo, traçar um arranjo ou outro ali, de alguma forma, e né, a pré-produção estava super bem feita, tudo bacana, mas foi uma época, de certa forma, apesar de complicada para eles, para nós muito interessante também, muito legal. Nessa mesma época, estava o André Matos entrando para fazer uma produção com a gente também. O The Turn of the Lembro, Light? foi acho que um pouquinho depois do Angra, Depois. então, mas a gente já estava ali se conversando, então era tudo junto ao mesmo tempo, né? Para nós, assim, né? Era todo mundo lá no estúdio com a gente. Foi muito louco, mas foi bem legal, cara. Baita experiência também. Então, o Aqua, desde que saiu, ele recebeu algumas críticas em relação à sonoridade, à Uhum. mixagem, à produção. E eu recentemente entrevistei o Felipe Andreoli e ele falou que o principal erro que ele julga do Aqua foi a banda ter assumido a produção. Exato. Então, eu queria saber se você chegou a ver as críticas que foram feitas ao Aqua, a sonoridade, mixagem e tudo mais. Se você acha que, se vocês tivessem assumido a produção, você e o Brandon, o material final poderia ter saído melhor na época, e se você concorda ou discorda das críticas. A questão nem foi a produção em si, né? A produção tá toda bem feita por nós e por eles ali, foi feito na época, mas a questão é que na hora da mix lá e tal, a gente deu uma ideia da mix, né? Como era para soar, e aí eles tinham muitas dúvidas se adotavam uma nova sonoridade, se não. Então eu acho que isso acabou deixando o disco um pouquinho no meio em cima do muro ali para algumas coisas, e a gente ficou meio que vendido quanto a isso, né? O Felipe sentou com a gente, foi uma época que ele estava. O Felipe sempre foi muito estudioso, assim, né? De áudio, de tudo que ele se compromete a fazer. É uma época que ele queria tentar mixar junto com a gente e tal, e a gente tem um certo limite também, né? Bom, até ali eu faço e dali para frente eu garanto que não vai ficar tão legal, né? Mas eles se comprometeram, o Felipe foi lá e quis fazer, então, tanto que eles estão refazendo, né? Ou já refizeram, não me lembro. Mas foi essa história, e faz parte também da história, da época, né? Do lance todo ali, e tudo bem. Maravilha. Você falou que eles iam refazer, na verdade já foi lançada o Aqua Remix, a remixagem É foi verdade. feita pelo Adair da Offenbach. Você chegou a ouvir alguma coisa, não? Não me lembro, cara, se eu ouvi. É verdade, esqueci até que já tinha sido relançado. Eu parei um pouquinho de acompanhar essas coisas assim, sabe? Para mim foi um passado muito legal e ok. Ficou no passado. É isso aí.